Vamos só dar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui a parte de câmera desse aparelho, né? Para a gente ver as alimentações, os componentes que fazem parte. Vamos lá. Vamos pegar aqui conector de câmera frontal HDC 7001. Vamos lá? HDC 7001. Para onde vai? Estamos aqui no conector de câmera frontal de 8 megapixels. O que precisa para essa câmera funcionar? Primeiramente, está conectada às suas malhas MIP, né, de barramentos de alta velocidade, que é interligada ao processador no bloco GPU, que seria o bloco gráfico do processador, ok? Então essas malhas aqui precisam estar funcionando perfeitamente. Uma outra coisa que precisamos para que essa câmera funcione: alimentação VDD VT-CAN A2P8, uma alimentação de 2.8. De onde está vindo essa alimentação? Vamos verificar. Se todas as alimentações estiverem chegando, se todas as malhas MIP estiverem ligadas corretamente, mas se há apenas uma alimentação dessa, se estiver faltando aqui no conector, câmera já não funciona. Aí você vai trocar um monte de coisa, vai trocar câmera, vai trocar conector FPC, vai trocar um monte de coisa e não vai resolver. Por quê? Porque o problema está por falta de alimentação, ok? Então vamos seguir essa malha, verificar de onde está saindo. De onde está saindo essa tensão, pessoal? Saindo de um componente que é conhecido, né, através do seu código rápido como o 7003. Que componente é esse? Qual é o componente? Quem está fazendo o curso provavelmente já deve saber isso aí. Qual é o componente que pega uma alimentação primária e transforma essa alimentação em uma alimentação secundária menor? São os LDO. São os componentes que são chamados LDO. Então o LDO, ele recebe uma alimentação primária aqui da VBAT, ok? Ou poderia ser também uma alimentação secundária aí, né, de 3 volts, e diminuir essa tensão para 2.8 volts, né? Mas nesse caso desse LDO, ele está recebendo uma tensão aqui da VBAT, entrando aqui pelo pino 4, né? O pino 4 in, de input, que significa entrada. Então esse LDO, que seria Low Drop Out, né, que seria traduzido para o português queda baixa. Ele pega uma tensão mais alta e dá uma queda nessa tensão, transformando essa tensão em uma tensão menor, para levar essa tensão para um circuito que não consegue trabalhar com tensão de 4.2 ou de 3.6 volts. Tem que ser uma tensão menor, porque senão vai danificar a câmera. Então a gente precisa ter essa alimentação de 2.8 volts. Se essa tensão da VBAT não estiver chegando nesse circuito integrado, logo não vai haver alimentação para a malha da câmera. Por quê? Só vai sair essa alimentação aqui de saída se houver alimentação de entrada. Ok, pessoal? E aqui a gente tem uma malha VT-CAN 2P8EN. O que seria uma malha EN? EN significa Enable. Enable significa habilitação. Essa malha, ela vai desse circuito integrado até o processador do aparelho. Para quê? Vamos lá. Para onde está indo essa malha, pessoal? Parte GPIO do processador, que é a parte aonde o processador entende que tem algo conectado. Por essa malha aqui, o processador habilita esse circuito integrado. O que é uma habilitação? Vamos lá. Estamos aqui, ó, com o LDO VT-CAN 2P8 Enable. Essa malha aqui, não adianta chegar a tensão de entrada se o processador não habilitar esse circuito integrado LDO para que libere essa tensão secundária. Por quê? Porque para que essa tensão seja liberada, primeiramente deve ter uma câmera conectada ao conector de câmera. Segundo, o usuário precisa ativar o aplicativo de câmera.
quando o usuário pressiona o aplicativo de câmera, o processador, que é o cérebro pensante da máquina, identifica através do software que foi aberto o aplicativo de câmera. O que ele faz? Isso de forma em fração de segundos, pessoal. Isso aí é eletrônica digital. O que o processador faz? O processador gatilha esse componente, liberando, fazendo com que ele libere a tensão de 2.8 volts. Então, o componente está lá recebendo a tensão VBAT, o aparelho está ligado e não tem essa tensão lá no conector se o usuário não pressionar o aplicativo da câmera. Pressionou o aplicativo da câmera através da malha de comunicação, através da malha de enable, que seria a malha de habilitação, o processador habilita esse circuito integrado, aonde ele vai liberar de fato essa tensão de 2.8 volts. Então, essa tensão só será liberada quando o usuário do aparelho pressionar o aplicativo de câmera. Então, o processador envia esse comando e essa tensão aí vai estar presente lá no conector e vai alimentar a câmera e aí vai funcionar perfeitamente. Então aqui a gente tem uma tensão que precisa estar presente quando o aplicativo for acionado. A tensão de 2.8 que a gente viu que sai da malha VBAT, que a malha VBAT ela passa pelo sai, né, do conector da bateria como VBAT, ele passa pelo IF-PMIC, passa pelo PMIC e vai alimentar outros circuitos na placa sem o usuário pressionar o power. Então, nesse LDO também vai estar chegando tensão primária, tensão VBAT para esse circuito integrado. E só vai ser liberada essa tensão quando o usuário pressionar o aplicativo de câmera. Então a gente tem uma outra tensão, VDD CAN IO 1.8, que também precisa estar presente para que esse circuito funcione perfeitamente. Aqui teremos uma outra alimentação, VDD VTCAN 1.2 volts, que também precisa estar chegando. Então, como é que eu sei de onde está vindo essa alimentação? É só eu seguir essa malha. Copio a malha, sigo essa malha e da onde ela está saindo. Então, pessoal, aqui a gente tem MyCam, que seria câmera traseira principal. Aqui a gente tem FrontCam, que seria câmera frontal, 8 megapixels. Aqui 13 megapixels. Esse aparelho trabalha com duas câmeras, então todas essas duas câmeras recebem a alimentação. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está medindo, né, essa tensão da câmera de 8 megapixels. Só que existe um circuito integrado que ele tanto manda alimentação para esse conector da câmera de 8 megapixels quanto para alimentação para a câmera de 13 megapixels. Então vamos lá, seguindo essa malha, a gente vai chegar a esse circuito integrado. Perceba que esse circuito integrado, ele é um LDO também, ok? Só que ele é um LDO que libera duas tensões secundárias, duas tensões que saem desse LDO. Esse LDO, ele não é aquele LDO comum ao qual a gente analisou aqui, ó. Perceba que a gente tem aqui um LDO, que seria um LDO simples e comum, que é aquele que recebe a tensão VBAT e muda essa tensão, né? Dá uma queda nessa tensão para uma tensão menor de 2.8 volts. Ok, galera? Já no exemplo aqui desse circuito integrado, né? O cadê? O 7005. Vamos ver onde é que ele está na placa? Está aqui, ó, próximo, né, a essa parte da câmera, né? Olhando aqui, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês a diferença, né, desse LDO para o outro LDO. Ó, percebe aqui, galera, isso aqui são LDO. Ele tem 1, 2, 3, 4 perninhas. Aqui é outra, 1, 2, 3, 4 pernas. Aqui outro, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4 pernas. Esse LDO aqui, ó, ao qual vocês estão vendo aí, ele recebe em um dos seus pontos aqui tensão
de entrada, que seria uma tensão aí no caso desse aparelho, tensão VBAT, né? Poderia também ser uma tensão secundária, que chega em alguns LDO, a gente já pegou isso. Então aqui ó, vai chegar uma tensão de entrada. Aqui do outro lado vai ter uma malha de habilitação, que vai direto para o processador. Do outro lado a gente vai ter uma malha terra. E aqui vai ter um outro pino, que é o pino de saída dessa tensão. Ok? Perceba aqui ó, que nesses LDOs simples, a gente tem apenas 4 pinos, né? Aqui ó, a gente tem o LDO ao qual a gente está analisando, acabou de analisar. E perceba que esse LDO, ao qual libera 2 tensões de saída, ele tem tanto 2 malhas de enable, né, de habilitação, tem uma malha de entrada de tensão, né, que seria a tensão de entrada, e aqui, né, o terra e as 2 malhas que vão sair as alimentações secundárias para alimentar um circuito, no caso da câmera, né, no caso que a gente está analisando aqui. Então aqui eu já sei que eu tenho esse LDO, né, o qual eu mostrei aqui, que seria esse circuito integrado. Então a gente tem ó, VDD CAN IO 1.8 volts Enable, que vai sair aqui desse circuito integrado e vai para o processador. Por que que o PMIC tem várias malhas de comunicação? Porque tem muitos LDOs internos dentro do PMIC. E aí você vê um monte de malha entrando para o PMIC, só que são malhas de alimentação e malhas de habilitação e comunicação. Então todos os circuitos integrados trabalham com alimentação, distribuição e comunicação. Ok, galera? Então vamos lá. Aqui a gente tem ó, uma outra malha CAN AP28 Enable, que seria malhas de habilitação, que está entrando para esse circuito integrado, a qual a gente analisou agora, a gente viu aqui, né? Deixa eu ver se está mostrando aí. Agora a gente viu aqui na placa real, né, qual era esse componente, né, que tem 6 pinos. Esse LDO aqui básico tem 4 pinos, né, que é o LDO mais comum que a gente encontra. Então aqui a gente já tem um LDO um pouco mais complexo, né, que sai 2 alimentações. Aqui ó, sai 2 alimentações, né, VIN N, né, de Enable 1, aqui Enable 2, né, habilitação 1, habilitação 2, VIN, né, V de tensão in de input, de entrada, aqui V de tensão out de saída, né? Então Vout 1, Vout 2, que são as 2 tensões de saída. Essas 2 alimentações aqui saem desse circuito integrado. Se houver algum problema nesse circuito integrado, aonde uma dessas alimentações não esteja saindo dele, haverá imagem na câmera? Haverá vídeo? De forma nenhuma. Essas tensões precisam estar presentes no circuito de câmera. Então, se você acha que se haver, né, falha de alguma malha aqui, a câmera vai continuar funcionando? Não. Então você tem que saber o quê? Para onde a malha está indo e de onde está vindo a tensão que alimenta a malha. Essa é a forma de analisar cada circuito. Isso serve para circuito de imagem, circuito de câmera, circuito de carregamento, né, USB e qualquer outro circuito. Beleza, galera?